Buongiorno, Bom América dia. Latina e Nord Bom América. dia, América Latina, América do Buon Norte. pomeriggio, Europa Boa e tarde, África. Europa e África. Buonasera, Boa noite, Ásia e Oceania. Ásia, Ásia e Oceânia. È una gioia sapere che in questa sala É uma Zoom alegria saber que si nesta incontrano sala do Zoom fratelli e sorelle se encontram provenienti da molti irmãos e paesi del irmãs mondo de muitos países do e con mundo orari distinti. e com horários diferentes Un também. fraterno saluto di Uma saudação benvenuto da fraterna parte dell'Ufficio de Generale di boas-vindas do Giustizia, Departamento-Geral de Pace Justiça, e Paz integrità del creato e dell'Ordine dei Frati Integridade da Minori. Criação da Ordem dos Frades Menores. In particolare, Em particular, vorremmo salutare i nostri animatori di gostaríamos de JPIC, saudar nossos i membri della animadores famiglia de francescana, JPIC, os il membros da pubblico in família generale, franciscana e o che ha público em deciso geral, que di dedicare un po' decidiu più di un'ora alla dedicar, condivisione passar con um noi. pouco mais de uma hora Vi ringraziamo compartilhando conosco. per la vostra Então, presenza in questo agradecemos incontro muito a sua virtuale presença in cui neste encontro virtual, simbolicamente onde diamo il via simbolicamente damos all'ottavo centenario início del ao Cantico delle oitavo Creature centenário di do San Cântico das Francesco d'Assisi Criaturas de São e Francisco al de Assis 10° anniversario e o 10º dell'enciclica aniversário da Laudato Si encíclica Laudato sulla Si cura della nostra casa sobre o comune cuidado da da nossa casa parte comum di Papa do Francesco. Papa Francisco. Nella regione italiana Na dell'Umbria região italiana c'è da un'antica Úmbria, leggenda há uma trasformata in antiga canto lenda che rivela transformada l'amore em canção totalizzante di San que revela Francesco. o amor abrangente Dice de São così: Francisco. Diz assim: un giorno um dia, Francesco disse al Signore in Francisco lacrime: disse ao Senhor em amo il sole lágrimas: e le stelle, Adoro o sol amo e as Chiara e le sue estrelas, eu sorelle, adoro a Chiara amo i e cuori suas degli irmãs, uomini eu e amo o tutte le coração cose dos belle. homens e todas as coisas Signore, boas. perdonami Senhor, perché me dovrei perdoe, amare te solo. porque eu deveria amar Il somente a Signore, você? O sorridendo, Senhor, rispose: sorrindo, respondeu: amo il sole e le Adoro stelle, o sol e as estrelas. amo Chiara Eu e le adoro sue a Chiara sorelle, e suas irmãs. amo i cuori degli uomini Eu e amo o tutte le coração dos cose belle. homens e todas as Mio coisas caro boas. Francesco, Meu querido non devi Francisco, piangere você não perché deve io chorar, amo quel porque che ami tu. eu amo o que você ama. Con questi sentimenti di E com affetto di esses Francesco sentimentos de verso gli carinho uomini de e le donne Francisco pelos homens e e verso mulheres l'intera e creazione di por toda a Dio, criação de Deus, iniziamo la nostra iniciamos attività. a nossa atividade. Vorrei cogliere l'occasione per Gostaria ringraziare i de fratelli e le sorelle aproveitar esta che si oportunidade sono para di agradecer os fornire il irmãos e loro irmãs que se servizio di ofereceram traduzione para fornecer simultanea o serviço de in tradução spagnolo, simultânea inglese, em portoghese, espanhol, francese, inglês, português, polacco e francês, croato. polonês e croata. Ora ho l'onore di Agora, presentare il eu moderatore tenho a dell'incontro, honra de apresentar o il moderador nostro da fratello reunião, nosso Antonino Clemenza, irmão Antonino animatore di Clemenza, GPIC della animador de provincia del Santo JPIC da Nome di província Gesù do Santo dei Nome de Frati Jesus Minori dos di Sicilia Frades in Menores da Italia. Sicília, na Itália. Antonino è anche professore presso la Antonino é Facoltà também di professor da Filosofia Faculdade da della Filosofia Pontificia da Università Pontifícia Antonianum di Universidade Roma. Antoniano, em Benvenuti Roma. tutti, benvenuto Bem-vindos fratello a Antonino. todos e bem-vindo, irmão Pace bene Antonino. Daniel, Paz e pace bem, bene Daniel. sorelle e Paz e bem, fratelli. irmãs e irmãos. 2023-2026. 2023, A distanza di 2026. 8 secoli stiamo celebrando gli Oito ultimi séculos anni della depois, storia di estamos San celebrando o Francesco último d'Assisi, segmento de São di Francisco de Cristo Assis, povero e crocifisso, a che si Cristo, è o fatto pobre carne e ha crucificado que se tracciato fez un carne cammino e per noi traçou e um per i frati caminho para minori. eles, para ele e para Nel os frades 2023 menores. abbiamo ricordato Em l'approvazione della 2023, regola dei comemoramos a frati minori aprovação per il da Natale di regra dos Greccio. frades menores, o Lo Natal de scorso Greccio. anno il dono delle O stimmate ano a Laverna passado, o dom do e in estigmas preparazione em al Laverna prossimo, e, l'anno della Pasqua di em preparação Francesco, para o ano próximo, o ano da celebriamo in Páscoa de questo Francisco. 2025 Celebramos neste l'ottavo ano de centenario della 2025 o oitavo composizione del centenário da Cantico delle composição do Creature. Cântico das Criaturas. Sabato scorso, l'11 gennaio, Último sábado, l'intera 11 de famiglia janeiro, toda a francescana ha família dato inizio franciscana ufficiale al iniciou centenario ad oficialmente o Assisi. centenário em Assis, Nel santuario di San no Damiano, il Santuário de luogo São dove Damião, stata composta la maggior local parte onde del foi cantico,
composta a maior parte do cântico e no santuário presso il do vescovado, laddove è Palácio risuonata la Episcopal, strofa del onde perdono per ressoou o cantare verso con do San perdão Francesco, para Laudato si' mi cantar com Signore, Francisco, per louvado quelli seja che meu Senhor, perdonano por per il aqueles tuo que amore. perdoam por teu amor. Oggi, in questo Hoje, incontro online, neste il encontro nostro ministro online, generale dei frati minori, Fra nosso Massimo ministro-geral dos Fusarelli, Frades Menores, vuole Frade Máximo raggiungere tutti quegli Fusarelli, animatori di quer se giustizia, dirigir a pace e todos os integrità del animadores de creato justiça, dell'ordine, paz e ma integridade da anche le criação, da sorelle e i ordem, fratelli della mas famiglia também as francescana irmãs di e os tutto il irmãos da mondo, família perché franciscana de possiamo todo o mundo, darci un para tempo que di possamos scambio ter e di um momento dialogo de sulle potenzialità intercâmbio e offerte dal diálogo cantico sobre o ancora ai potencial giorni nostri, oferecido pelo cântico per ainda em essere nossos sulle dias, orme di San Francesco di para Assisi sermos nas pegadas de São profeti Francisco de della Assis, fraternità cosmica, profetas de così fraternidade come cósmica, cantata nel como cantico. cantado no cântico. Ricorre inoltre, come ci ricordava Daniel, Como nos in questo lembrava Daniel, 2025, este il decennale della 2025, pubblicazione também temos o 10º dell'enciclica Laudato aniversário da Si' di Papa publicação da Francesco. encíclica Laudato Si do Papa Di fronte Francisco. all'aggravarsi della crisi Diante ecologica, do agravamento da ispirandosi crise al ecológica, cantico, il inspirado pelo pontefice cântico, invita il o mondo pontífice ad essere convida o custodi mundo nella a cura ser della casa guardião comune, cuidado secondo il com a casa rinnovato comum, paradigma de acordo dell'ecologia com integrale. o paradigma renovado da ecologia Ascolteremo integral. gli spunti di riflessione e le proposte Ouviremos offerte da as Fra opiniões e Massimo nella propostas prima parte, oferecidas pela irmã Máxima na lasciando primeira nella seconda parte, parte il deixando tempo na per il segunda dialogo. parte um tempo para o Vi diálogo. invitiamo pertanto a Convidamos formulare vocês, eventuali então, a domande o commenti formularem qualquer tipo de scrivendo pergunta ou nella comentário chat, escrevendo no chat, presentandovi con il vostro nome e la vostra apresentando-se com provenienza. seu nome e origem. Una nota tecnica, così come avete trovato Uma nella observação schermata técnica, iniziale. assim como vocês viram Ricordo che i frati di no lingua início, croata possono trovare lembro la que os frades da traduzione língua croata attraverso il podem tasto encontrar tradução por meio do dell'interpretariato, botão da il globo nella barra interpretação, di fondo, nel canale o di ícone do globo lingua na barra inferior, cinese, e i na frati di língua lingua polacca chinesa, e os attraverso lo frades de stesso língua tasto polonesa por nel meio do canale mesmo di lingua botão tedesca. na sala de Non língua perché avrete il alemã. dono delle lingue come Não nelle porque Pentecoste, vocês têm ma o per dom un das problema línguas como tecnico em di Zoom Pentecostes, che mas non por causa de um denomina i problema canali di técnico do tutte Zoom le que não lingue. nomeia os canais de todas a língua, Fra Massimo todas as línguas do Fusarelli non ha mundo. bisogno di presentazione Frade Máximo verbale, Fusarelli não ma precisa ser ricordo che il ministro apresentado aos generale irmãos, dell'Ordine dei mas Frati, lembro que é dal 13 ministro-geral da Ordem dos luglio Frades Menores a 2021, partir essendo già ministro provinciale della de 13 provincia de di San julho de Bonaventura dei Frati 2021, Minori di depois de ter sido Lazio e ministro provincial Abruzzo. da província de São Prima di Bonaventura essere dos alla Frades guida della Menores do provincia Lácio dell'Ordine, e ha Abruzzo. ricoperto diversi Antes de estar servizi à frente da come província e da definitore ordem, provinciale, desempenhou vários come serviços como animatore della definidor pastorale provincial, vocazionale e poi della animador da formazione pastoral permanente, vocacional e come depois da segretario formação generale di formazione e permanente, studi dal como 2003 al secretário-geral da 2009, formação e dos come estudos de visitatore 2003 generale a della provincia 2009, di Napoli como e visitador-geral da poi província per il de processo di Nápoles e unificazione depois delle province del do Nord Italia. processo de unificação das províncias do Ci norte da ricordava Itália. Fra Massimo nella sua ultima Hum, lettera di hum, Natale, Frade Máximos nos introducendoci lembrava in na sua questo última carta de centenario, Natal, che prendersi apresentando-nos cura della este casa comune centenário, que cuidar da casa si coniuga comum nel diventare é capaci di cura combinado per com l'umano, tornar-se per la capaz de cuidar creazione do e per ser ciascuna humano, da creatura. criação e de cada Grazie Fra Massimo per criatura. questo tempo che Obrigado, ci stai Frade Máximo, regalando, por este tempo manifestazione que appunto di você nos cura está e concedendo, per uma quanto manifestação vorrai de carinho e condividere con noi cuidado, e e por tudo aquilo que volentieri ti você ascoltiamo. vai compartilhar conosco. Então, temos o prazer agora de ouvir Frade Máximo. Cari fratelli e sorelle, Queridos audio, questo sì. irmãos, Cari irmãs, fratelli e sorelle impegnati nel servizio per la engajados giustizia, no pace e integrità della serviço da justiça, creazione paz, e comunque integridade da interessati criação a questo e ambito, il Signore vi dia interessados neste pace. âmbito, que o Senhor lhe dê paz. Nel 2025 Em celebriamo gli 800 2025, anni del Cantico delle celebramos os Creature, 800 un testo anos che do Cântico das mantiene Criaturas, um intatta texto la que sua mantém bellezza poetica e intacta la sua sua forza beleza profetica. poética e seu poder Ricordo che profético. Francesco lo Eu lembro compose que a San Francisco Damiano, compôs este quasi cântico em cieco São, ormai São e Damião, quase provato dalla cego, malattia, já provado pela doença, trasformando la sua sofferenza transformando in seu un inno di sofrimento em lode um hino universale. de louvor Le fonti universal. francescane ci dicono che As fontes Francesco franciscanas nos
dizem non que, nesse sopportava momento, né la Francisco luce del não sole suportava né il nem a calore luz del do sol, fuoco, nem o calor non poteva do stare fogo, vicino a não fonti di podia estar luce, perto de eppure fontes de luz. ha riconosciuto la presenza Mesmo assim, vivificante del reconheceu a presença creatore nel vivificante do creato Criador na anche in questa criação, situazione, cantando le inclusive nesta creature come situação, fratelli e sorelle cantando sobre as e criaturas como invitandoli irmãos a e irmãs e unirsi convidando-os in a un grande coro participar di de lode um grande all'Altissimo Buon Signore. coral de Ecco, un louvor primo punto che para o voglio trattare è Altíssimo la Senhor. potenza del cantico. Bem, Il um primeiro cantico ponto que eu quero intreccia la tratar é o creazione poder da in una música, danza di porque lode, o cântico con un tece a linguaggio criação em uma dança de essenziale louvor, e com poetico. uma linguagem Le essencial e creature poética. sono disposte in As coppie, criaturas estão lo dispostas em ricordo, conosciamo il pares. testo, Nós sole e conhecemos o luna, texto muito bem, mas eu vento e quero acqua, repetir: sol e lua, fuoco e vento e terra. água, fogo e Vedete, sono terra. coppie al maschile, Vejam, são pares sole, vento, fuoco, almeno in no italiano, masculino, sol, e al em italiano, femminile, sol, vento e luna, fogo, acqua, feminino, lua, terra. água e terra. Queste creature vengono Estas presentate criaturas appunto são come fratelli e apresentadas, sorelle, de fato, como irmãos e esprimendo il irmãs, profondo legame tra expressando profundo l'uomo e la vínculo entre o creazione. homem e a Pensiamoci criação. bene, questa visione superava i Esta dualismi visão del suo superava tempo. os dualismos Al daquela tempo di época. Francesco era molto Na forte época il de movimento Francisco, o cosiddetto cataro, movimento che chamado distingueva cátaro un era Dio muito buono e forte, un que Dio distinguia um cattivo, Deus bom de um che Deus dava a mau. tutto ciò che era E materiale un tudo aquilo que valore era negativo, material come un tinha um pericolo. valor negativo, Francesco visto como um supera perigo, e questi Francisco dualismi e superou attribuisce esses pieno dualismos, valore atribuindo um alla valor realtà total e creaturale pleno à come realidade da manifestazione criatura della gloria como divina. uma manifestação da glória Il divina. cantico, O scritto da cântico, Francesco poco prima della sua escrito por morte, Francisco pouco antes segna da il sua morte, culmine della vita di marca o sequela di ponto culminante Cristo da vida che de Francesco seguimento ha de Cristo que vissuto. Francisco La viveu. sua esperienza di sofferenza Sua fisica experiência de si sofrimento intreccia físico allora con una é, profonda conformazione a então Cristo, entrelaçada com uma profunda trasformandosi in un conformação com canto Cristo, universale di transformando-se fraternità em e uma canção, um contemplazione della cântico bellezza. universal da fraternidade, La contemplação profondità da teologica beleza. del testo emerge in modo A particolare nella profundidade teológica strofa do texto dedicata a Sora emerge Nostra Morte particularmente na Corporale, estrofe dedicada a dove Francesco Sora accoglie Nostra Morte paradossalmente la morte Corporale, come Irmã Nossa Morte sorella. Corporal, onde Francisco Questa visione acolhe a ci morte como interpella uma ancora irmã. oggi, in E esta un'epoca che visão nos affronta desafia i ainda limiti hoje, numa época dell'esperienza que umana, enfrenta os tra cui limites da la malattia, la existência e vecchiaia e la experiência morte, con humana, crescente com a disagio. doença, velhice, com Questa crescente trasformazione del inquietação. dolore in Com essa gratitudine transformação mi da sembra che dor abbia em molto da dirci gratidão, eu oggi, acho que isso tem muito a mentre nos dizer affrontiamo hoje, sfide globali che sembrano quando enfrentamos sopraffarci. desafios globais que Ricordo parecem nos soltanto sobrecarregar. guerre e Eu conflitti lembro apenas si guerras e moltiplicano. conflitos que se Il multiplicam, dramma dei migranti e dei o drama dos rifugiati migrantes e è sempre più refugiados, forte. que La cada crisi vez mais climatica è forte, a davanti a noi, crise anzi ci climática que a siamo temos na dentro. nossa Lo frente, de fato, sfruttamento estamos delle dentro risorse desta crise, naturali a da parte di exploração de nazioni recursos naturais potenti por parte de e nações società poderosas e transnazionali corporações in paesi transnacionais poveri em con países democrazie pobres fragili. com democracias Sono frágeis. testimone diretto di questo in troppi Eu paesi del vi mondo. diretamente tudo isso em E le crescenti muitos países do disuguaglianze mundo. che E generano também as povertà ed crescentes desigualdades esclusione que geram in pobreza diverse e parti del mondo. exclusão em Posso várias dire quanto ho partes do visto con i mundo. miei occhi in Posso dizer o Sussura, que eu la vi com Giuba, meus próprios olhos em con le Juba, no conseguenze della guerra Sudão, civile, o alla e as visita a un campo consequências di da guerra rifugiati civil. Eu visitei um dove la campo de condizione delle refugiados, onde as persone è condições terribile. das pessoas Quanto ho toccato eram con mano, terríveis. ancor Quando di più a toquei com Goma, mão em nella Repubblica Goma, na Democratica del República Congo, nella Democrática do parte est, Congo, il na parte cosiddetto Kivu, leste, o dove una Kivu, guerra che si trascina onde uma senza guerra que se soluzione arrasta sem e dimenticata soluções há da muito tempo, tutti da esquecida por todo 34 mundo, anni, há trinta in e quatro realtà è anos. un saccheggio Na continuo verdade, delle se ricchezze trata de del um terreno, roubo della terra contínuo del das riquezas Congo, daqueles soprattutto territórios di do Congo, minerali sobretudo de pregiati, minerais che sono divise preciosos, tra potenze divididos entre internazionali e potências paesi internacionais africani e della países zona. africanos daquela La gente área. soffre
As guerra pessoas civile, sofrem a soffre le guerra razzie e gli stupri, civil, viene sempre di estupros, più cacciata dalle roubos, campagne cada vez e si mais são riversa afastados nella periferia dos immensa ormai di campos, Goma, dove chegando na 14 periferia campi di imensa de profughi Goma, onde há accolgono 14 campos de 1.300.000 refugiados que profughi acolhem che 1 vivono milhão in una 300 mil situazione refugiados que moram indescrivibile. em Ne sono condições testimone. Sarò di nuovo a indescritíveis, Goma tra un perdão, mese e terríveis. mezzo. Eu Penso vou che sia una voltar di quelle frontiere em dell'umanità Goma che daqui a um dovrebbe mês e meio. esporsi Eu acho molto di que più. aquelas Posso fronteiras testimoniare humanas anche quello che ho deveriam visto lo scorso ter um giugno in impacto muito Messico, maior em a nós. Tenosique, Também nel sud del Messico, em dove c'è Tenochtitlan, no un centro per México, i há um mês eu migranti, visitei um centro E72, para migrantes. è un corridoio di É migranti 72, enorme é um che corredor de dall'America migrantes centrale, enormes, soprattutto que da América Honduras, Central, Guatemala, ma sobretudo, non Honduras, solo, Guatemala, mas não entra só, nel Messico, attraversa il entram no Messico México, per atravessam o giungere México negli para Stati chegar Uniti. finalmente Ho nos potuto Estados incontrare Unidos. persone, E eu pude abbracciare encontrar madri che hanno pessoas, perso i abraçando suas figli, mães, mães que vedere con i perderam seus miei occhi, filhos, e ascoltare ver com meus le próprios olhos, conseguenze escutar di tutto as questo. consequências Allora, de tudo tutto isto. questo dolore può trasformarsi in Então, toda gratitudine esta in dor pode canto, ser non è tornada poesia. em gratidão Com'è no possibile, cântico? Não ecco, é anche in questi poesia. Então, como eventi, é in queste possível, situazioni, inclusive in nestas alcuni casi situações, ormai eventos diventate dramáticos, em strutturali, alguns casos que non se più tornaram já episodi, ma estruturais, não strutturali, são mais come guerre, episódios, conflitti, como siccità, guerras, eccetera, conflitos, come sequias, in tutto etc. questo vedere la Como tudo isso, possibilità ver a di un canto di lode e possibilidade di de um gratitudine, anche canto qui de louvor e invitare gratidão, tutte le porque aqui creature, também podemos comprese convidar todas certamente as le creature criaturas, umane, inclusive a também as lodare criaturas humanas, l'Altissimo. a Lascio aperta louvar la o Altíssimo domanda Senhor. E e deixo aberta proseguo. esta Il secondo pergunta, punto eu che vou voglio continuar. darvi O è segundo l'attualità del ponto que eu messaggio del queria cantico. Il enfrentar é a cantico relevância da continua a mensagem do ispirare cântico. 800 anni O dopo, cântico continua a sia come inspirar após poesia 800 che come anos, tanto como preghiera poesia quanto como universale. oração Ricordo da universal. italiano che il cantico delle Eu lembro como creature è italiano il que o Cântico das documento Criaturas che é o dà inizio alla documento lingua italiana que e che dá segna il início à passaggio língua ormai italiana, già porque marca a compiuto passagem dal já latino cumprida do latim alla prima forma della lingua à italiana. Allora, primeira forma de Francesco, con língua questo suo canto, italiana, fatto como cultura, conhecemos hoje. Então, non era Francisco, facile com esse esprimere cântico, in una criou lingua che um momento ancora de non cultura, aveva porque não era una fácil expressar scrittura numa língua que ainda não sentimenti tinha così sua própria profondi. escritura sentimentos Anche tão questo ci profundos. dà la Isso straordinarietà também del nos testo faz del cantico. entender o aspecto Poesia, extraordinário dicevo, deste e cântico. preghiera. Poesia, eu repito, e L'enciclica Laudato Si oração. di Papa A Francesco ne encíclica riprende Laudato lo Si do Papa spirito, lo Francisco sappiamo, retoma seu oltre che le espírito. parole, Laudato Si, Sabemos que o sviluppando una Laudato Si visione di ecologia desenvolve uma visão integrale de che ecologia unisce integral ambiente, que une o società meio e ambiente, spiritualità. sociedade e La crisi espiritualidade. ecologica attuale A crise evidenzia ecológica atual destaca l'interconnessione a tra interconexão degrado ambientale entre a e sociale. degradação ambiental e Questo è social. chiaro, ma non è chiaro Então, per tantissima gente. isso está A volte c'è claro, una sim, mas difesa della nem para todo natura mundo, porque às che sembra vezes fine tem a uma se defesa da stessa natureza que e parece slegata dalla por si condizione degli só, esseri que não tem umani, nada a ver com a condição ma dos ci può seres essere humanos, anche una presa di coscienza dei mas drammi delle persone é che non possível tiene também conto del entender como vincolo con são la os crisi dramas das pessoas ambientale. que não consideram Quando qual Papa é esse Francesco parla vínculo com di a ecologia crise integrale, meioambiental. Quando o Papa tiene Francisco presente fala na l'ambiente, crise, certo, na ecologia integral, ele l'ambiente considera o meio ambiente, naturale, é claro, o creaturale, ambiente e natural l'ambiente das umano, criaturas e sociale, cioè também quella humano, rete che social, lega ou seja, insieme tutti aquela gli esseri rede que viventi. entrelaça todos os La seres cura della humanos. madre O terra, come la cuidado da chiama Mãe Terra, como Francesco, ele chama, o Papa richiede una Francisco, conversione exige uma ecologica e conversão integrale ecológica e che integral trasformi i que nostri cuori transforme e le nossos nostre corações e azioni. nossas ações. Solo attraverso il perdono e la Somente por meio do riconciliazione perdão e da possiamo diventare reconciliação strumenti di podemos fraternità nos tornar universale. instrumentos de Il fraternidade cantico delle creature universal. non è E appena un o Cântico das inno Criaturas não alla é natura. apenas um hino à Pensiamo bene, natureza. le ultime strofe del Pensemos bem, cantico por exemplo, nas sono un últimas appello al estrofas do cântico, que perdono são o apelo ao e all'accogliere la perdão morte come e sorella. acolher a morte Vuol como dire irmã. che Isso quer dizer l'invito che Francesco que fa o a tutte convite que le Francisco creature di faz lodare a l'Altissimo todas as criaturas Signore, de che è louvar o il Altíssimo centro del Senhor, cantico, è que é Lui, o cerne do l'Altissimo, cântico, é l'Onnipotente, Ele, il o Altíssimo Signore, che è il Todo-Poderoso, centro
Senhor é o cerne L'invito deste rivolto a tutte le texto, o creature a convite lodare il dirigido a todas as Creatore, criaturas a l'Altissimo louvar o Signore, Criador, o Altíssimo trova Senhor, il suo punto più encontra alto seu ponto nel mais richiamo al alto perdono e alla no riconciliazione chamado a e perdão, a all'accoglienza della morte come reconciliação e a sorella. acolher a Vuol morte dire como che tutta la irmã. Isso realtà è significa invitata que toda a a lodare il realidade Signore. está chamada a E non louvar o possiamo Senhor. invitare il E não creato a podemos lodare il convidar a criação a Signore louvar o se tra Senhor noi esseri se umani non entre c'è nós, armonia, seres non c'è humanos, não pace, tem harmonia, quella não per tem cui paz. lodiamo il Signore nelle É creature. aquela paz E pela se qual non louvamos o sappiamo Senhor anche e as criaturas. confrontarci E con se la não morte, sabemos che nos umanamente è enfrentar la com a morte, fine que di humanamente ogni nostra representa o fim interconnessione de vitale, ma che Francesco cada canta interconexão come vital que temos e apertura que alla Francisco vita stessa canta, di Dio. apresenta como abertura In questo à senso, vida, il a própria cantico vida de è Deus. un Nesse sentido, appello o alla cântico é costruzione um di apelo à ponti construção de e alla pontes promozione di una e à cultura della promoção de non uma violenza, cultura da não il violência, rispetto, la o custodia, respeito, o l'accoglienza rivolta cuidado, a tutte le a creature, acolhida, non solo dirigida, a voltada a quelle todas as criaturas, inanimate, não apenas ma aquelas anche agli esseri inanimadas, umani, mas também os seres soprattutto i più humanos, deboli. sobretudo os mais Molte guerre frágeis. e conflitti, ricordo, nel Muitas mondo guerras e invocano conflitos no Dio mundo per invocam legittimarsi. Deus para se Personalmente sento legitimarem, questo come mas uno dei grandi pessoalmente drammi della eu nostra sinto isso como epoca um dos e maiores temo dramas che da nossa questo possa época generare e ancora eu più tenho medo de que isso distanza possa da gerar una ainda fede mais viva in Dio, uma distância de come le uma fé guerre di viva em religione Deus, in como as guerras Europa de nel secolo religião na XVII. Europa do Fare século guerra, uccidere, XVII, rovinare l'ambiente in fazer nome di guerras, Dio, e matar, chiaramente è usato em nome de politicamente, Deus, può usado allontanare molti, politicamente, pode anche afastar solo muitas da pessoas un'idea religiosa. de uma ideia L'Altissimo, però, religiosa. buon O Signore nel Altíssimo, cantico di bom Francesco, Senhor, no Cântico de Francisco, delegittima porém, qualsiasi azione violenta deslegitima contro gli esseri qualquer ação umani e la violenta casa contra os seres comune. Mi humanos e a sembra che casa abbiamo bisogno di comum. dirlo con Me più parece, então, chiarezza, que devemos con più repetir isso com forza. mais Nessuno può clareza, com mais uccidere, força. Ninguém pode nessuno può matar esseri umani, ninguém, come non può os seres torturarli, humanos. avere qualsiasi Ninguém pode matar motivo nem di torturar, oppressione, di violenza. Non si può oprimir, essere violenti contro fazer la ato de creazione in violência. nome Não di podemos ser Dio, violentos contra a per criação em nome un de Deus, presunto por bene uma superiore o qualsiasi suposto bem motivo. superior ou Questo non è qualquer tipo de possibile razão. e il Isto não é cantico lo possível. E annuncia o con cântico forza. anuncia com força. Ecco, nel cantico ho trovato Então, tre no chiavi cântico, di eu lettura che mi encontrei três sembrano chaves de particolarmente interpretação que me parecem rilevanti per il particularmente nostro relevantes para o tempo. nosso tempo. La prima chiave di lettura è la Primeiro, a visione di chave de una interpretação fraternità é uma visão de universale. fraternidade Quando Francesco universal. chiamava fratello il Quando sole e Francisco sorella la luna, chamava o non sol de faceva irmão e a lua poesia de irmã, bucolica, não estava ma fazendo uma poesia esprimeva una bucólica, mas profonda expressava verità uma teologica. profunda verdade Tutto il creato è teológica. interconnesso nel Toda a disegno criação divino. está interconectada Questa no intuizione plano trova oggi divino. eco Essa nell'ecologia integrale di cui parla Papa percepção ecoa Francesco hoje na ecologia nella integral, Laudato da que Si. fala Papa Lo Francisco na ripeto perché è Laudato molto Si. Eu importante. repito isso porque é muito Laddove la cura importante. della casa Aí comune onde o è cuidado da casa inseparabile comum dalla giustizia é sociale e inseparável da dalla justiça pace. social e da Il grido paz. della terra O è grito da il grido terra dei poveri é o grito e dos non possiamo pobres, o clamor rispondere dos pobres, e all'uno não podemos responder a ignorando um l'altro. ignorando Non o sono outro. d'accordo con chi spera che Não si estou de acordo estingua la com razza quem umana espera per que salvare ah, la madre terra, l'ambiente. Questo ambiente è stato para creato da salvar o meio Dio ambiente, per una se interconnessione deva extinguir crescente fra a tutte le raça creature. humana. Anche qui vale la parola di Aqui Fratelli também Tutti, vale l'altra a enciclica palavra de di Papa Fratelli Tutti, é Francesco. outra Nessuno encíclica si do salva Papa da Francisco. solo. Ninguém se salva O ci sozinho. salviamo tutti insieme, Ou nos salvamos todos ambiente e juntos, realtà quer umana e dizer, meio sociale, ambiente, o ci realidade humana e perdiamo tutti social, insieme. ou nos La vamos seconda ficar chiave è la perdidos todos capacità di juntos. A segunda vedere chave é a la capacidade bellezza de e la ver presenza a divina beleza e a anche nelle presença situazioni di divina, sofferenza. mesmo em situações de sofrimento. Come Francesco componeva il suo Como cantico nella malattia, Francisco così siamo chiamati a escrevia seu riconoscere i cântico na segni di doença, assim speranza somos chamados a nelle crisi reconhecer attuali. os sinais de esperança Abbiamo nas bisogno crises per questo di atuais. un Por isso, esercizio di precisamos lettura de fazer um sapiente dei segni dei exercício tempi. de leitura Per sábia dos esempio, sinais do le tempo, por innumerevoli exemplo. iniziative As di inúmeras solidarietà iniciativas de con i solidariedade migranti. com os migrantes.
c'è la migrazione, c'è la Existe a resistenza, il migração, existe a rifiuto, i muri che resistência, si alzano, ma c'è os anche os tanta muros que solidarietà, se spesso molto criam, mas rischiosa. também muita Un altro segno solidariedade, di muito speranza, i movimenti giovanili que per faz il correr clima. riscos também. Certo, Outro a sinal de volte i esperança, giovani movimentos usano juvenis pelo modalità clima. per É difendere claro il que os clima, la jovens usam natura, che noi modalidades adulti non para defender a capiamo, natureza e o clima che que nós spesso vanno adultos não anche oltre i compreendemos, que limiti. vão Ma perché i além giovani dos sono così limites. Mas por que os preoccupati? jovens estão Secondo me tão è un segno preocupados? positivo perché vedono il pericolo del Eu loro acho futuro, que é um perché si aspecto rendono positivo, porque conto eles più di noi enxergam o adulti perigo do di futuro questa deles, porque se dão conta muito interconnessione. mais do que nós dessa Ancora un interconexão. altro segno, le E esperienze di dialogo outro, interreligioso che outro, trovano outro nella sinal, as custodia, nella experiências de cura, nella diálogo casa comune interreligioso un que punto di encontram saldatura. no Ed è cuidado da molto casa comum importante in un tempo in ponto cui de união. Isso é muito nuove guerre di importante religione no sono momento em que possibili. novas guerras religiosas Ancora estão le reti di surgindo, e são economia possíveis. solidale. C'è l'economia Também as aggressiva, redes de economia solidária, ultraliberista, che existe a riduce in economia povertà agressiva, intere ultraliberista, que reduz em porzioni pobreza em dell'umanità, sfrutta várias, l'ambiente, inteiras ma ci sono porções de anche reti di humanidade que economia exploram o meio ambiente, solidale. mas também tem redes de Sembrano economia ingenue, lo solidária. so, sembrano non avere Parecem frutto. ingênuos In que não realtà têm, è não un têm nada para movimento contribuir, crescente da mas na realidade é appoggiare um e da movimento guardare con crescente que deve ser simpatia e apoiado e attenzione. ser enxergado com Il simpatia e cantico ci atenção. insegna O che la cântico nos lode ensina non è que negazione o della louvor realtà. não é Noi non ci negação da rifugiamo in una realidade, visione nós não poetica del creato per non fugimos vedere la realtà. ah, numa Piuttosto, visão la poética do lode ci cântico para aiuta não a enfrentar a vedere la realidade. Pelo realtà contrário, o più louvor nos ajuda a profondamente. ver a realidade Attraverso de la maneira mais lode, per profunda, noi através cristiani do a louvor Dio, para nós per tutte le sue cristãos, creature, para, com impariamo Deus e todas ad as avere escrituras, occhi nuovi, aprendemos a ter diversi, novos sulla olhos realtà todas as vezes, umana, um olhar creaturale, novos ambientale, sobre sociale, a tutti realidade i dos seres livelli. humanos, La terza na sociedade, chiave a todos os è il níveis. legame tra A terceira chave é a contemplazione e ligação entre azione. contemplação e ação. La strofa sulla pace, aggiunta da O Francesco per versículo sobre riconciliare a il paz, acrescentado vescovo por e il Francisco podestà di para Assisi, ci conciliar o ricorda che bispo, la o vera prefeito de Assis, contemplazione nos porta lembra que a all'impegno verdadeira concreto contemplação per la leva ao giustizia compromisso e la concreto com riconciliazione. a justiça Il e vostro lavoro, reconciliação. il lavoro di tanti di voi Seu per trabalho, o giustizia, trabalho de pace e muitos de integrità vocês della para a justiça, creazione paz e integridade da incarna criação questa unità. encarna Quando essa denunciate, unidade. denunciamo Quando lo vocês sfruttamento denunciam, delle nós risorse nei denunciamos a paesi exploração più de recursos em vulnerabili, países mais quando vulneráveis, accogliamo i migranti, quando acolhemos quando migrantes, promuoviamo stili di quando vita promovemos estilos sostenibili, de vida stiamo sustentáveis, vivendo lo estamos spirito del cantico. vivendo assim o espírito do Stiamo cântico. contemplando la presenza E e estamos l'azione di contemplando Dio a nel presença e ação creato de e Deus na nell'ambiente umano e criação e sociale. no ambiente humano e social. Un terzo punto, proposte Terceiro concrete ponto, per il propostas centenario. concretas para Mi o sembra centenário. urgente Me approfondire la parece teologia della urgente creazione aprofundar a teologia francescana, da criação riscoprendo il franciscana, contributo dei nostri redescobrindo a pensatori, contribuição dos da nossos Bonaventura a Don pensadores, Scoto de ad altri, per Boaventura, dos rispondere Scotus, alle para sfide responder aos desafios ecologiche attuali. Abbiamo un grande ecológicos patrimonio, atuais. Temos siamo um chiamati a patrimônio conoscerlo enorme, somos e anche a chamados a svilupparlo, conhecê-lo cioè e a a dare oggi il desenvolvê-lo. nostro contributo di Isto é, pensiero. ir além da nossa Quindi non basta contribuição solo de l'azione, occorre il pensamento, pensiero con la não preghiera e adianta l'azione. somente a Un ação, é preciso também secondo, ter um una seconda pensamento, um proposta raciocínio com a concreta, oração. A dare segunda proposta priorità alla concreta, dar formazione prioridade à dei giovani frati, formação delle de giovani jovens suore, irmãos, de dei jovens giovani nelle nostre irmãs, fraternità nas nossas francescane, dell'Ops, fraternidades della Cifra franciscanas, da o dove Chifra, lavoriamo, da dare UOBS, onde priorità quer que ai temi di estejamos, dar giustizia, prioridade a pace, temas de integrità della justiça, paz e creazione. integridade da E mi sembra criação. importante E integrare in me questo parece la importante dimensione integrar em tudo isso a contemplativa dimensão con l'analisi contemplativa com sociale e a l'impegno análise concreto. social e o Dimensione contemplativa compromisso è anche lo concreto. studio, Dimensão contemplativa também l'approfondimento é della o estudo, conoscenza con un aprofundamento do occhio contemplativo. conhecimento com um Ecco, mi olhar sembra che contemplativo. oggi ci sia Bom, il pericolo, me sempre parece c'è que hoje stato, tem um oggi risco, ha un como volto sempre esteve particolare, lá, mas di hoje dividere ainda la mais dimensione perigo de contemplativa, la dividir a dimensão riflessione, la contemplativa, a dimensione di fede reflexão, a dimensão de dall'analisi fé, sociale e da dall'impegno análise concreto. social e do Sarebbe come compromisso separare concreto. fede e Seria como storia. separar fé e E história. questo
E contro isso é l'unità della contrário à scrittura encarnação, e la fede più contrário à profonda che escritura abbiamo come cristiani. e da Una fé terza mais profunda que proposta, temos enquanto cristãos. rafforzare le Uma reti di terceira proposta, collaborazione all'interno fortalecer della famiglia as francescana redes de e con colaboração altri dentro da attori família franciscana e ecclesiali com e outros civili, atores eclesiais e anche oltre i civis, nostri confini ecclesiali, além dos nossos superando limites l'autoreferenzialità eclesiais, che spesso ci frena. superando a Usciamo da una autorreferencialidade que certa muitas vezes autosufficienza nos o trava, lavorare impede solo de tra noi. avançar. Muitas vezes Il queremos cantico ci trabalhar invita a somente entre tessere nós, mas o cântico relazioni nel nos senso convida a della tecer fraternità relações no sentido universale. da fraternidade Una quarta universal. proposta, Uma quarta appunto, promuovere proposta il principio di é, de fato, fraternità promover o universale princípio del da cantico, fraternidade anche universal in do cântico, contesti laici também em e contextos interreligiosi. laicos e Per esempio, interreligiosos, il por dialogo con exemplo, tradizioni o diálogo com spirituali tradições che condividono espirituais que l'idea di un mondo compartilham a ideia interconnesso, de um mundo dall'induismo al interconectado, do buddismo fino al hinduísmo, o sufismo. budismo, Il até o dialogo con mondi sufismo, laici, o spesso diálogo com mundos agnostici, religiosi, leigos, che però sui agnósticos, temi que dell'ambiente hanno una sobre temas do sensibilità. meio ambiente Promuovere, lo ripeto, tem il principio uma di fraternità sensibilidade universale del diferente. cantico Promover, anche in repito, questi o princípio da contesti. fraternidade universal também Una quinta nesses proposta, contextos. Uma quinta sviluppare una proposta, comunicazione più desenvolver uma efficace delle comunicação mais nostre eficaz iniziative de e anche nossas del nostro iniciativas pensiero, della e no nostra nosso visione, pensamento, da nossa utilizzando i visão nuovi também, linguaggi usando as novas digitali per linguagens raggiungere digitais soprattutto i giovani. para alcançar, In questo sobretudo, os tempo, agli jovens. amici di trasformazioni Nesta e época, queridos crisi, amigos de il transformação cantico e ci crise, mostra o che un cântico nos altro modo di mostra abitare que la outra terra è forma de habitar a possibile. terra é possível. Come? Un Mas modo como? fondato sulla fraternità Uma maneira universale baseada na e sulla lode fraternidade come stile di universal e no vita, louvor como non estilo de l'aggressività che vida, vuole não a possedere e agressividade que usare, quer non ter, lo explorar, sfruttamento delle usar e tirar, risorse não per il exploração de benestare recursos dell'uomo, pelo ma la bem-estar lode e do la homem, fraternità mas pelo contrário, o universale louvor e come stile fraternidade di vita. universal como estilo de Vi vida. invito a fare di questo centenario un'occasione di Convido-os a fazer deste rinnovamento centenário uma profondo, oportunidade de di renovação approfondimento profunda, de del nostro impegno aprofundamento per la do nosso giustizia, la pace compromisso e com a l'integrità del justiça, a creato. paz e a integridade da criação. Concludo con l'ultimo punto, E una vou porta di concluir com o speranza. último ponto, uma porta Composto de tra il Natale di esperança. Greccio, come ci Composto ricordava entre o Fra Natal em Antonino, Grécio, como nos 1223, lembrava Frade il dono Antonino, delle stigmate a 1223, Ravenna, Dom dos Estigmas em Laverna, 1224, e l'ultima Pasqua, 1224, la e a morte di última Francesco, Páscoa, a morte de Francisco, 1326, il 1226, cantico delle creature o Cântico non das è estraneo Criaturas a questo não é percorso di vita di estranho a essa Francesco e trajetória ci de vida de apre a un Francisco orizzonte di e nos abre a speranza. um horizonte de In questo ottavo esperança. centenario il Nesse oitavo suo messaggio centenário, sua risuona con forza mensagem e ressoa anche in com particolare in força questo e, em giubileo che il particular, Papa neste ha voluto jubileu dedicare que o proprio al Papa tema quis della dedicar, speranza. em particular, ao Attraverso lo tema da spirito di lode di esperança. Por Francesco meio do espírito de impariamo a louvor de guardare il Francisco, mondo e gli aprendemos a olhar altri esseri, o le mundo altre e os outros creature, gli seres, altri uomini criaturas, con occhi nuovi, com guidati dalla luce novos della olhos, fede, guiados pela capaci di luz da fé, gratitudine e capazes de operatori della gratidão pace e vera, agentes na dono di Dio verdadeira agli uomini, paz, dom de come Deus canta la para a scrittura humanidade, e como come canta a Francesco spesso Escritura e como ripete. também La Francisco pace muitas non è il vezes frutto repete: a paz não appena é um delle fruto nostre mani, è il apenas dono più das grande di nossas mãos, tutti. é o dom de Deus. Anche in questo tempo è necessario E tutto mesmo nesta questo. In época, questo tudo tempo isso é tormentato e necessário, nesta assetato época atormentada e dell'armoniosa sedenta pela dell'armonia laboriosa della speranza che non harmonia delude. trabalhadora da La esperança speranza que non è não un sogno, non è decepciona. A esperança não é um un'illusione, sonho, è né? Não un'armonia é uma laboriosa che ilusão, chiede é uma cioè harmonia il trabalhadora que nostro apporto, il requer, nostro que pede sforzo, il então nostro contributo. nosso La compromisso, speranza è contribuição, una virtù esforço. A attiva, esperança é punto uma bene. virtude In ativa. questo tempo ancora segnato da E nesta época, polarizzazioni e marcada por conflitti crescenti polarizações e nella conflitos società e anche crescentes nella na Chiesa, anche sociedade nelle e na chiese igreja também, e anche nas nella nostra igrejas famiglia, e também na il nossa cantico família, ci ricorda che o siamo cântico nos tutti lembra que fratelli e sorelle, somos todos chiamati a irmãos prenderci e cura gli uni irmãs, degli altri chamados a e cuidar uns dos insieme della outros casa e comune. juntos da casa comum.
nostra risposta alle sfide attuali Nossa deve resposta aos nascere desafios come per atuais, então, Francesco deve surgir dalla como contemplazione del buon aconteceu com Signore Francisco, da contemplação do presente bom in ogni Senhor creatura. presente em toda a Questo è lo criatura. sguardo francescano, Este é o riconoscere la olhar presenza franciscano, del buon reconhecer a Signore, presença do bom quindi del Senhor, bene in ogni creatura, do e bem em tradursi cada in criatura, un'azione e a ser trasformativa traduzida em che ação coinvolga tutti gli transformadora, uomini e le donne di envolvendo buona todos os volontà. homens e mulheres de boa Il vontade. centenario del cantico, lo O ripeto, centenário do coincide con cântico, un tempo di repito, grandi coincide com trasformazioni um e período crisi, de grandes ma proprio come transformações e Francesco crises, compose il suo mas assim canto como nel Francisco buio della compôs o seu malattia, cântico na così escuridão noi da siamo doença, chiamati nel buio assim di nós questo somos tempo chamados na a escuridão essere desta época testimoni di a ser speranza. testemunhas de La forza del esperança. cantico sta nel mostrarci, O poder do ripeto, che un altro cântico, modo di repito, abitare la terra è é outra possibile, maneira de a habitar a cominciare terra, dalle nostre fraternità, a dai partir das nostri luoghi di nossas lavoro, di fraternidades, vita, lugares de da quelle trabalho, de reti vida, che crescono daquelas intorno a redes noi. que crescem ao Un altro nosso modo di redor. vivere è Outra possibile. maneira de L'impegno per la viver é giustizia, pace e possível. integrità Compromisso nella pela justiça, creazione paz e non è un integridade da annuncio criação não messianico é che um si anúncio realizzerà chissà quando. messiânico que vai se cumprir, Comincia não qui e sabemos ora, quando. Não, nella começa nostra aqui vita, nelle e nostre agora na scelte. nossa vida, nas nossas Facciamo nostra la escolhas. passione di Façamos Francesco, nossa, che então, lo a ha portato paixão a de scrivere una Francisco, que o preghiera levou a come escrever quella del uma cantico, oração, como al culmine o della sua vita, cântico, e a riprendere la no speranza, final da sua tema vida, e dell'anno a giubilare, recuperar contro a ogni esperança, o tema do ano jubilar, disperazione, contra contro ogni mancanza todo di speranza. desespero ou Che il falta Signore de benedica il vostro esperança. servizio, Que o Senhor benedica abençoe seu tutti noi serviço e que e abençoe San todos Francesco nós, continui a que São ispirarci Francisco continue a veramente nos e a inspirar muoverci, a spingerci, verdadeiramente, qualche nos volta a spingerci con forza, ne puxar abbiamo com bisogno, força, porque às nel vezes cammino verso precisamos, quei cieli nuovi e terra nuova no che sono il sogno rumo di a esses Dio novos céus e per nova terra que são o l'umanità sonho de e che Deus tanti para a uomini e humanidade, que donne muitos homens e attendono mulheres e invocano, anche non esperam, sapendolo, invocam, ma nel grido del mesmo gemito sem della saber, mas creazione, no clamor, come no di tanti esseri grito da umani, criação, c'è como questo todos grido seres di cieli humanos nuovi e que terra têm esse nuova, clamor de che è il novos céus e desiderio nova stesso terra, di que é o Dio per desejo, o l'umanità. próprio desejo de Grazie per la Deus vostra para a attenzione humanidade e inteira. Muito pazienza obrigado pela e sua pace e atenção e bene. paciência, paz e bem. Grazie Fra Massimo Muito delle obrigado, parole che ci hai Frade detto, delle Máximo, pelas suas parole palavras, che tengono conto, di questa celebrazione che non si palavras ferma que soltanto in un hum, ricordo di uno consideram spirito essa del celebração passato, ma que che lo não é spinga ancora somente tutt'oggi sobre uma a celebração ridirci do qualcosa, passado, così come ha mas sobre um detto a suo acontecimento atual tempo que tem nel algo a cantico. nos E dizer, tu ci hai como, ricordato che il ah, cantico como o ancora cântico tutt'oggi disse ha no una sua passado. potenza, E você nos soprattutto in lembrou que questa hoje em azione dia o cântico trasformatrice tem a che sua può avere il força, dolore poder, nella essa medida in ação cui essa invece si transformadora, trasforma in gratitudine, si trasforma in aquela dor que lode, se in, transforma em gratidão, em è louvor. riportato soprattutto ai nostri occhi quella che è la tua testimonianza, E quale pellegrino a nelle você strade del partilhou mondo per il também servizio sua che il experiência Signore ti ha pessoal chiamato, riportando la em todo o testimonianza mundo, soprattutto diretta delle testemunhando frontiere dell'umanità, dove ancora situações concretas e tutt'oggi diretas esiste il em todo dolore, o esiste il mundo, limite, onde esiste il ainda conflitto, hoje existe a e dor, lì o conflito, as appunto ancora guerras, tutt'oggi può essere e vivo, può aí essere pode, attuale il messaggio. E tu ci hai pode ser ricordato, atual proprio esta secondo la lettura mensagem. che fa Você nos Papa Francesco nella lembrou também, Laudato Si, com a leitura que che faz o Papa Francisco na Laudato questo Si, comporta però da parte que nostra una isso conversione. Non esiste requer metodologia uma umana o conversão naturale se da nossa prima non ci parte. sia la Não conversione del existe cuore, uma conversão che porta humana sem appunto conversação do coração, que piuttosto leva, che andare de verso la cultura fato, dello em scarto, da vez cui de parla ir Papa Francesco, verso invece rumo la à cultura cultura do della cura. descarte, E in à modo cultura do particolare esemplare cuidado, nel cantico e la figura é appunto della exemplar terra, no che è cântico a considerata figura come da sorella, terra, ma que é anche come considerada madre como proprio in irmã, mas questa também sua como attività, mãe e grazie a questo nesta appunto possiamo atividade, e trasformare il graças a nostro isso cuore. podemos E poi transformar o nosso ci hai coração. E ricordato depois tre chiavi di lettura nos del lembrou cantico. também três chaves Prima de è la visione di una interpretação deste fraternità cântico: uma universale, missão, ricordando visão de sempre quello che fraternidade dice Papa universal, Francesco, lembrando sempre o que che diz o il Papa grido della Francisco, terra ou è il seja, grido que o dei clamor da poveri. Non è terra e o clamor possibile dos pobres. separare in un'ottica Não é d'ecologia possível integrale separar a ecologia integral, l'ecologia naturale uma dall'ecologia ecologia umana e natural, da sociale, dalla giustizia ecologia sociale. humana e Così pure social. l'altra seconda chiave di lettura Assim, è a vedere segunda la chave de bellezza e la interpretação presenza é di Dio, così enxergar a come viene beleza e a manifestato nel presença de Deus, assim cantico, como é manifestada no anche lì cântico. dove esiste appunto la Aí sofferenza. também,
onde infine la há terza chiave è il dor. legame E a tra terceira chave, contemplazione finalmente, e a azione. ligação entre a Proprio perché in ogni contemplação e caso il ação. cantico non si ferma Porque o soltanto cântico nell'invito não é alle apenas um creature di lodare convite às Dio per criaturas, uomini, de ma louvar a richiede Deus, anche la mas presenza requer umana também uma che si presença caratterizza humana appunto attraverso il perdono, caracterizada, ricordando quelle que é strofe marcada aggiunte pelo spontaneamente da perdão. Francesco Lembramos appunto aqueles parágrafos que depositate foram acrescentados in quello mais che oggi tarde è il santuario nas della ideologias, no spoliazione nel vescovado santuário per do riconciliare il bispo vescovo e potestà di Assisi. para a Infine reconciliação do bispo, ci hai prefeito de proposto Assis. alcune piste E, di finalmente, impegno. nos Ecco ofereceu perché non ci algumas fermiamo soltanto alla ideias de contemplazione del compromisso cantico, ma para questo ci invita não poi ficar somente a all'azione, contemplar, soprattutto ad contemplando approfondire, come ci o dicevi, cântico, la sobretudo teologia della creazione aprofundar na cristiana alla luce ideologia del da nostro criação à luz patrimonio do nosso di pensiero patrimônio teologico e filosofico de dei nostri pensamento testori teológico, francescani filosófico su quella che è la teologia della franciscano sobre a creazione. teologia da Poi dare criação, priorità alla dar formazione prioridade à sia per i frati, formação ma anche para os per frades, le mas giovani, i suore, supremi di questi também se pace, para rafforzare le reti di as irmãs, collaborazione reforçar as all'interno redes della de famiglia colaboração dentro francescana da família e poi franciscana promuovere il principio della fraternità e universale, promover o princípio soprattutto da fraternidade appunto fra universal, gli uomini, ma anche sobretudo fra gli uomini di entre fedi di os tradizione religiosa appunto homens e diversa. mulheres de E fés infine diferentes. quell'invito E, a essere dei finalmente, comunicatori aquele efficaci convite, nel nostro sermos tempo, comunicadores utilizzando al eficazes na meglio nossa i época, mezzi digitali che il mondo ci mette a usando os disposizione. meios digitais Alla que o mundo fine, proprio nos anche alla luce proporciona. dell'anno particolare che E stiamo a vivendo, il luz deste ano tão 2025, che è específico l'anno que appunto estamos del giubileo, vivenciando, ci ha 2025, ricordato ano che jubilar, il ah, cantico ci nos mostra un altro lembrou que o modo di cântico vivere nos mostra la terra. outra forma de viver È possibile a appunto vivere in terra. modo diverso, però É se possível fondiamo il viver de nostro forma vivere diferente, sui mas principi della fraternità universale, baseado nos cosmica, princípios così da come indicato fraternidade appunto universal nel e cósmica, cantico, assim e como, sullo stile como é indicado no appunto cântico, nuovo e com dettato um appunto dalla estilo lode. novo, Per cui, grazie baseado no del tuo louvor. intervento, Portanto, grazie anche muito obrigado dei pela sua numerosi intervenção. fratelli e Muito sorelle che obrigado stanno também a todos os intervenendo da varie irmãos e parti appunto irmãs que del mondo, estão che man mano escrevendo ci no stanno chat salutando de attraverso la todas as chat. partes do mundo. E attraverso la chat nel E frattempo sta através do arrivando chat qualche commento, estão qualche domanda chegando também alguns comentários ou una prima domanda è pergunta questa, que agora vou viene fazer. da Em- Patrick De Nuana Patrick CFC Roma. Nuana, CFC Lo scrive in Roma. inglese, la traduzione è questa. Ele escreveu em Ringrazio Padre inglês. Massimo per Agradeço o l'eccellente Padre presentazione Máximo finora pela excelente effettuata e il apresentação commento è que questo. fez. E o Mi comentário é o chiedo, com'è seguinte: eu me possibile pergunto, oggi como é firmare ancora possível questo cantico hoje in segno di gratitudine di fronte a quella che atuar esse sembra l'estinzione cântico della como specie gratidão e di diante da fronte ad una extinção da emergenza espécie climatica e sociale. diante de uma E di fronte a questo emergência appunto ci climática e troviamo social? impotenti, ma nello stesso E tempo nos riconoscenti della encontramos nostra impotentes, mas ao divinitosità. mesmo Come ancora tempo possiamo firmare reconhecemos questo, il esta cantico di emergência. Francesco? Como podemos interpretar o Cântico de Francisco nessa chave? Grazie per questa domanda e anche per la tua sintesi, Obrigado Antonino. pela Dicevo, pergunta, il pela tua cantico non vuole síntese, essere síntese, ridotto Antonino. solo a parole di Quero buona, dizer, o cântico bella não pode ser poesia, reduzido somente a lontane dalla algumas vita. palavras Ma de se bela pensiamo poesia, bene, algo al tempo longe di da vida Francesco, per concreta, porque esempio, se pensamos bem, na época de cantare la pace Francisco, tra il vescovo e il cantar a podestà paz era entre anche o un atto bispo e ingenuo. o Francesco era prefeito era vissuto in una um ato società de profondamente ingenuidade, porque ele violenta, morava numa dove la sociedade mentalità profundamente della guerra violenta, era onde a mentalidade da normale. guerra era Francesco allora ha normal. cantato la pace, il Francisco então perdono, cantou a al paz, di o là poi perdão, della realtà. La realtà non gli ha além da obbedito, realidade, porque a ma realidade não continuare a obedeceu firmare questo ele. cantico, a cantarlo, vuol dire non E rassegnarsi cantar a esse questa parte della cântico realtà, significou che não sembra abrir essere tutta la realtà, mão daquela ma non è parte da vero. realidade que Ci sono parece ser a risorse, ci realidade sono inteira, mas não é possibilità più assim. grandi, Tem sia recursos, nella tem persona possibilidades umana maiores, che tanto in na tutta la pessoa buona humana, creazione di Dio. quanto Allora, em toda a cantare criação il de Deus. cantico, Então, dicevo, cambia il nostro cantar o sguardo cântico attraverso la muda nosso lode olhar e ci através do rende louvor possibile e nos avere una torna visione, possível un termos uma cuore, uno visão, sguardo diverso sulla coração, realtà. olhar E diferente del resto, sobre a senza realidade. utopia, E, de fato, sem letteralmente, utopia, senza literalmente, immaginare sem un altro imaginar luogo
diverso è um possibile, outro lugar diferente allora e il possível, cammino dell'umanità è finito. então o Noi caminho da crediamo che c'è un humanidade altro luogo possibile, un altro acabaria modo di lá, né? vivere Nós possibile, acreditamos que tem outra forma de viver utopia, e lo vogliamo perseguire. utópico e queremos Chiaramente noi come cristiani perseguir esse possiamo caminho. Nós, como cantare il cristãos, cantico podemos cantar o ancora nella cântico fede, ma non una fede ingenua. na fé, E mas possiamo não deve ser invitare uma fé tanti altri, ingênua. anche Podemos al di fuori convidar della fede outras cristiana, pessoas fora a da cantarlo perché fé cristã, crediamo che c'è sempre una porque possibilità più acreditamos forte que tem nell'uomo. uma E poi è chiesto il nostro possibilidade impegno. mais forte. Pregare E nella depois o nosso Bibbia vuol compromisso é dire agire in requerido. modo nuovo. Orar, rezar Quindi il na cantico Bíblia non si può solo significa ripetere agir de senza forma avere nova. un'azione Então, não conseguente. podemos cantar o Grazie. cântico sem ter depois uma ação Mariana consequente. Rogoski dal Mariana Brasile Rogoski, do Brasil, chiede: quali sono le pergunta: modalità o le quais são forme as possibili per modalidades, as parlare formas concretamente possíveis para di falar fraternità concretamente de universale con fraternidade i giovani? universal com os jovens? Io penso che i giovani sono i più Eu acho sensibili que a os tutto jovens são questo, mais loro sensíveis a capiscono tudo subito, più di isso. noi Eles adulti. entendem Ora, fraternità muito universale è melhor, em seguida, un'espressione muito melhor do que astratta, nós. vuol Fraternidade universal, dire, uma traduciamolo così, direi per i giovani, fórmula siamo connessi, abstrata e siamo poderíamos legati. traduzi-la para Loro os jovens. capiscono Estamos bene questo, conectados. Eles almeno con i entendem isso mezzi muito di bem. comunicazione, Bom, pelo menos com os meios de con tutto il comunicação, digitale. Ci tudo aquilo que é apparteniamo gli uni gli altri, non digital, siamo nós lontani. pertencemos È interessante per me nel mondo uns aos incontrare i outros. giovani, Para mim é muito spesso posso importante avere anche encontrar os momenti di jovens. colloquio, di E incontro, muitas di vezes domanda e tenho risposta con oportunidades loro de e vederli più diálogos aperti di noi al com mondo. eles. E eu Allora, vejo eles come são muito parlare mais abertos concretamente ao di mundo do que nós. fraternità Então, como eu universale poder con i falar giovani? concretamente de fraternidade Facendoli universal com os sentire jovens? cittadini del mondo, Fazendo sentir aprendo eles gli cidadãos do orizzonti mundo, abrindo os e cercando horizontes forme e concrete per far questo. buscando formas Ecco. concretas de fazer E dare isso. anche il senso Bom, che e come esseri dá umani também siamo un fazer tutt'uno entender que, como con seres il humanos, creato, con gli somos altri algo esseri único, umani, inteiro, com non toda a siamo criação, com os ciascuno outros seres un'isola. humanos. Não somos uma Oggi la ilha, cultura cada um é uma ilha. dell'individuo Hoje, a chiuso in se cultura do stesso è indivíduo forte, encerrado em si per questo mesmo possiamo fare é un muito annuncio forte. diverso Então, e por mi isso, sembra podemos che i fazer um giovani anúncio siano diferente. Me sensibili. parece que os jovens são muito sensíveis a isso. Grazie. Obrigado. Dalla Casa Generalizia delle Da Clarisse Casa Francescane Geral das Missionarie del Clarissas Santissimo Franciscanas Sacramento Missionárias do Santíssimo chiedono quale Sacramento legame esiste fra la perguntam: lode e la qual relação contemplazione del existe entre o cantico louvor, a delle contemplação do creature Cântico das e la Criaturas e a contemplazione, devozione contemplação, e riverenza di devoção, Francesco e reverência de Chiara Francisco per e l'Eucaristia? Clara para a Eucaristia? Bella domanda. Bom, boa pergunta Francesco essa. dice nei suoi scritti che Francisco diz nos seus nell'Eucaristia escritos que na vuole Eucaristia vedere il ele Signore, quer ver o vuole Senhor. vedere il corpo e Ele sangue di quer Gesù ver o e corpo e quindi sangue Gesù de in loro. Jesus e Allora, Jesus neles. vedere e credere. Francesco Ver riprende e questi due crer. verbi Ele retoma esses dal dois Vangelo di verbos Giovanni. do Non c'è Evangelho de fede João. Não senza tem la fé visione, sem a cioè visão. senza l'esperienza. Quer Ecco, dizer, sem a attraverso il experiência. cantico, Então, através do Francesco cântico, vuole Francisco vedere le creature, quer la ver as realtà e in esse criaturas, as riconoscere realidades, as la criaturas, e presenza nelas di reconhecer a Dio in un presença modo de nuovo, Deus. in un modo diverso. De uma maneira nova, Francesco cresce nella diferente. fede Francisco cresce na vedendo la fé, presenza del creatore in vendo a tutte le presença do creature. Criador em Ecco, mi todas as sembra che il criaturas. legame tra lode e Me contemplazione del parece que cantico a relação e entre louvor importanza dell'Eucaristia in e Francesco e cântico, a Chiara importância da sia in Eucaristia em questa Francisco e Clara, concretezza della fede cristiana, in está nesse questo aspecto vedere concreto e da fé credere. cristã, Questo è uno nesse spunto, ver ma e crer. sicuramente ce ne sarebbero Essa anche é uma altri. ideia, mas com Grazie. certeza tem muita mais. Grazie. Obrigado. Ermi Villasenor Herme chiede: a Villasenor volte il pergunta: cantico può essere às vezes o interpretato come un cântico pode invito a ser fare grandi cose nel interpretado como um mondo. convite a fazer Vorrei grandes coisas no invece mundo. chiedere come possiamo Queria vivere la perguntar como realtà e lo podemos spirito del viver a cantico nella realidade, o nostra vita espírito do cântico quotidiana, na in nossa vida particolare come cotidiana, francescani em secolari? particular como franciscanos seculares. Ecco, mi sembra che la nostra amica ha Tá bom, ragione. parece que a nossa amiga está certa. Ma Francesco è stato un uomo semplice, Francisco è foi un um uomo homem molto simples, legato alla um concretezza della homem vita. Quindi Francesco muito innanzitutto ligado attraverso às il coisas cantico simples, ci fa concretas da vida. vedere Ele, che è através do maturato, ho cântico, già nos detto, mostra o nello que spirito della lode. ele amadureceu no Allora, espírito do come louvor. vivere la realtà, lo spirito del Como viver a cantico nella vita realidade, o espírito quotidiana do nel cântico na mondo, vida cotidiana do diventando donne e mundo, uomini
della lode, non del sendo homens e lamento, mulheres non do louvor, dell'analisi negativa não di do tutto, análise non del negativa de pessimismo tudo, strutturale, do ma della pessimismo lode, estrutural, cioè da la queixa, realtà, do le louvor. persone, le creature Ou non seja, a sono realidade, as mie, pessoas, as criaturas, tudo nostre, são sono un minhas, dono che nossas, siamo chiamati a são um dom restituire que a nós somos Dio. chamados a Questa è la devolver lode a Deus. francescana. Esse é o louvor Questo è franciscano. possibile in ogni Isso é relazione, possível è em possibile qualquer nel mondo del relação, lavoro, è no mundo do possibile in tutta trabalho, quella rete di vita in cui siamo. tudo, qualquer tipo Essere de donne e rede uomini de della vida no lode. qual nos Poi encontremos. Francesco loda il Signore per Depois, ogni Francisco piccola louva o Senhor creatura, por i fiori. qualquer pequena Cosa c'è di criatura, più as fragile? flores, que tem mais, Per ogni de mais tipo di tempo meteorologico, vulnerável. per la Qualquer tipo terra de con condição tutti i suoi meteorológica, a frutti. terra com os seus Allora Francesco frutos. prende sul serio Então, qualsiasi Francisco leva creatura, muito anche a piccola, sério anche qualquer semplice. Ogni criatura, dettaglio ah, della nostra vita quotidiana mesmo può que essere questo minúscula, luogo di qualquer lode detalhe e ci de può nossa dare vida questo grande cotidiana pode se respiro che il tornar num cantico lugar de louvor apre. e Quindi pode nos io dar direi che se esse cresciamo nello sopro spirito que o cântico del nos oferece. E eu cantico, diria que se impariamo ad crescemos no amare espírito la do vita, cântico, la aprendemos realtà a amar a fin vida, a dalle realidade, realtà più piccole, desde apparentemente più as menores insignificanti, però realidades, vite non aparentemente creature. insignificantes, Grazie. mas que são Grazie. criaturas importantes. Lorella chiede, sorella Lorella l'economia pergunta: può irmã, integrare questi economia pode principi integrar esses oppure è una pura princípios utopia? ou é uma utopia total? Beh, Francesco non parla di sorella O economia Francisco perché não col fala denaro na aveva qualche irmã problema, economia Francesco, porque lo ele, sappiamo. com o dinheiro, tinha Però algum pensiamo che problema. Francesco non è che Mas odiasse il denaro così. Francisco Francesco, não come hanno odiava o dimostrato anche dinheiro, importanti studiosi del como alguns francescanesimo, estudiosos con do la sua scelta franciscanismo di mostraram rifiuto que del ele, com a denaro, sua Francesco escolha ha rifiutato il denaro come mezzo di scambio, si è de posto não querer o all'esterno dinheiro della como meio logica de intercâmbio de commerciale troca, ele se della colocou città na lógica medievale del centro comercial da Italia del suo cidade, tempo, in particolare da di Idade Assisi, Média, che era de la logica Assis, che lui aveva imparato uma anche cidade nella italiana daquela casa e época, que nella era uma logica lógica que ele materna. aprendeu Allora também Francesco ha fatto un na sua passo própria indietro da casa. quella Então, logica, Francisco deu um utopico, passo poi è atrás stato daquela impossibile lógica. seguirlo, Foi ma utópico, depois Francesco ha foi segnato una possível differenza. acompanhar aquela Non lógica, mas ele stabilire le marcou uma relazioni tra diferença. gli esseri umani Não sul estabelecer as denaro, sullo relações entre os seres scambio, humanos baseadas sull'interesse, na troca de ma dinheiro, interesse sull'appartenenza econômico, mas reciproca no come pertencimento creature recíproco a Dio, como sulla criaturas vita ricevuta relacionadas come com Deus, dono, na vida non recebida como pagata. dom Allora, e sorella não economia como in questo algo que foi senso pago. E uma fa economia, nesse parte del sentido, cantico. faz Fa parte do parte del cantico cântico, perché lo spirito del porque cantico, che abbiamo chiamato lo o spirito espírito do della cântico lode, que della chamamos o restituzione, espírito do è louvor all'opposto di una logica puramente é o di profitto, posto a oggi uma dominante, lógica de puramente lucro, hoje volta a produrre dominante, denaro, voltada a per quanto produzir oggi questo avvenga, dinheiro, lo sappiamo, in modo ormai por virtuale. mais que Allora, isso aconteça também de forma non per virtual. niente Papa Francesco ha voluto ispirare Não por l'economia di nada San o Papa Francis, Francisco l'economia di quis mencionar Francesco, cioè un a modello economia de alternativo Francisco, ou di seja, um modelo economia, come il alternativo cantico de economia, como o propone un cântico modello alternativo di propõe um contatto, modelo di relazione alternativo con de l'ambiente e con gli contato, de altri esseri relação com o meio umani. ambiente e outros seres Quindi humanos. lavoriamo, pensiamo, riflettiamo per far cantare anche Sorella Economia. Então, pensemos Grazie. para fazer Grazie, cantar também a Maria nossa irmã Benis, Economia. Maria grazie Benis, innanzitutto per la profonda e bella riflessione obrigado sul pela cantico bela e e profunda poi reflexão chiede sobre o se cântico. può Depois dirci pergunta qualcosa su se come il cantico pode ci falar algo incoraggia sobre como a o cântico nos comprendere ed encoraja a abbracciare una compreender e spiritualità, uno abraçar stile uma di vita e espiritualidade, um estilo de un'azione vida e uma che ação nel mondo viene definito que no come mundo é non definido violento. como não violento. Il primo atteggiamento non violento del Hum. cantico Bom, è ancora una a volta, primeira lo atitude ripeto, não violenta scusate, do la lode. cântico, mais uma La vez eu lode non repito, peço perdão por me aggredisce repetir, é o louvor. l'altro, O le louvor creature não per possederle ataca e ninguém, as outras sfruttarle per il proprio criaturas, por bisogno. tê-las, L'altro possuí-las, contempla, explorá-las. direi O outro accarezza, contempla, riconosce il bene che c'è reconhece o anche in ciò che bem più è orribile per tutti, la morte. no que Allora, il primo o atteggiamento de non mais violento horrível è existe, a cambiare lo morte. A sguardo. primeira atitude não In tutto il violenta é mondo mi mudar sembra
o purtroppo olhar è em todo presente mundo, me e parece que cresce infelizmente anche está presente, la está dura, triste, crescendo inaccettabile realtà a di donne realidade uccise dai loro inaceitável, compagni, dura, ma horrível anche de di uomini mulheres uccisi dalle mortas loro pelos compagne, seus, ma le donne sono più vulnerabili, non c'è os dubbio. seus Allora, esposos, homens, se vice-versa non também ti acontece. possiedo, ti Claro, elimino. então Questa è se eu la não posso violenza te più forte. possuir, eu vou te Se tu eliminar. Então, sei un aquela passo violência mais avanti a forte. me, Se sei più você se libera, encontra um sei passo più indipendente e non na, dipendi da me, na minha io frente, ti se você é anniento. livre, não Questa depende è de la mim, radice della eu vou violenza. Il te cantico è eliminar. proprio Essa é a l'opposto. raiz da violência. O Il cântico é cantico o ti oposto. riconosce, loda Dio O per la tua cântico te reconhece, bellezza, louva a ti Deus pela tua promuove, beleza, te la cura, il promove, te prendersi exalta, cura è la cuida chiave, la cifra, de você. O non cuidado il é a chave prendere de per interpretação, forza. Quindi il não cantico ha o tanto da dirci, anche qui tomar com a diamo il força. nostro contributo di Então, pensiero, di aqui devemos dar riflessione nossa per contribuição de approfondire pensamento e questa reflexão para dimensione. aprofundar nesta Grazie. dimensão. Obrigado. E diamo spazio appunto alle ultime domande. Una è Vamos questa che ler as viene últimas dal Perù, perguntas dalla comunità do Peru, comunidade. del Curco, e Oscar Lazzo, un laico, il Oscar quale appunto Lazzo, ringrazia per um questo momento che abbiamo leigo, vissuto e agradece por dice: este il momento e cantico diz: fondamentalmente è una cântico composizione fundamentalmente é letteraria uma e sarebbe composição opportuno literária celebrare questo e seria centenario oportuno celebrar ricordando este il contributo di centenário, Francesco alla lembrando a società e contribuição alla de Chiesa Francisco à sociedade e à attraverso le igreja arti. através das artes. Sabato scorso con il Bom, Comitato sábado passado, internazionale com o Comitê e locale Internacional per il e centenario local e para o anche tra i ministri generali della centenário, famiglia entre os francescana abbiamo ministros parlato anche di questo, cioè come convocare artisti, franciscanos, como come convocar artistas, valorizzare l'arte, la musica, eccetera, como dar per valor à poter arte, à música ampliare para oggi il cantico. poder ampliar Allora, hoje o sicuramente, e cântico. quindi ci sono, almeno a livello più ampio, Então, a nível iniziative del mais genere. amplo, tem Aprirà iniciativas deste prossimamente ad tipo. Assisi, al Sacro Proximamente Convento em di San Assis, no Francesco, una Sagrado Convento mostra de São sul Francisco, francescanesimo e vai scienze, a abrir uma partire da documenti exposição sobre letterari e di archivio Francisco, mostrando francescani. documentos literários de Francesco è un arquivos uomo, è un franciscanos. credente che ha fatto Francisco é um cultura, homem, um cioè ha crente que espresso la fez fede con i cultura, ou linguaggi seja, del ele suo expressou a fé tempo com as e non per linguagens do niente il seu tempo. francescanesimo ha continuato su questa E o scia. Oggi è più difficile, franciscanismo sappiamo che continuou il nostro rapporto con la naquela cultura, linha. con Hoje l'arte, sabemos non que a è nossa relação facile com a come cultura, com a cristiani, come arte, não é Chiesa. fácil, como Abbiamo cristãos bisogno e di como igreja. approfondirlo. Il cantico Precisamos de ci offre in profundizar isso. pieno O cântico questa nos possibilità. oferece esta Allora, possibilidade. una visione E accurata, então, una visione uma corretta visão dell'estetica, della apropriada bellezza, da di tutto ciò che estética, da l'uomo sa beleza, esprimere de con la tudo sua aquilo que o homem creatività, con sabe i suoi expressar com sentimenti sua più profondi criatividade, attraverso sentimentos mais l'arte profundos e através da l'opera delle arte mani, e a obra anche das con nuova mãos, estetica, con nuova com uma nova visione estética, com della uma realtà nova e dell'uomo, visão da penso che realidade sono do molto homem. importanti. Eu acho que é Ripeto, muito quest'anno avremo un importante. incontro di Repito, este alcuni ano artisti francescani, in teremos um encontro de alguns particolare artistas della nostra famiglia franciscanos, em particular da OFM, nossa e ci família stiamo pensando anche UFM, come famiglia e estamos francescana. pensando também Grazie. em como fazer isso como família Grazie, do spazio franciscana. all'ultima Muito domanda che obrigado. viene da Alirio A Careses última pergunta, Aguime, il quale dice Lílio che Francesco scrive ai Guimes governanti del diz: suo tempo: Francisco quali chiavi escreve ermeneutiche francescane aos puoi líderes da sua evidenziare época que per chaves influenzare coloro che hanno il hermenêuticas potere di podemos prendere decisioni evidenciar politiche para affinché influenciar aqueles promuovano que uno têm o stile di poder de vita in tomar as decisões amicizia con la políticas para sorella promover um estilo de povertà, vida attraverso un de consiglio amizade com a responsabile, irmã attraverso pobreza, l'austerità, através da attraverso il autoridade, o vivere único bene. responsável, através do bem viver. Ehm, Puoi ripetere, scusami un attimo, la parte Pode finale, repetir a mi parte scusi. final, por favor? Lo riassumo, Francesco ha Vou scritto ai resumir. governanti del suo tempo, come oggi Francisco escreveu às possiamo, líderes da credo sua il senso época. della Como domanda era questo, come hoje, noi eu come acho que o sentido da francescani pergunta era esse: possiamo oggi ai como podemos governanti nós del hoje tempo, fazer del como nostro tempo, Francisco fornire una influenciar chiave os di riflessione líderes do perché si nosso tempo e promuova uno proporcionar uma stile chave di de vita reflexão diverso para attraverso il promover um consumo estilo de vida responsabile, diferente através attraverso de um il consumo rispetto, la responsável, sostenibilità, la sobrietà, respeito, eccetera. sustentabilidade, sobriedade, Questa è etc. un'altra utopia del cantico. È Essa é chiaro uma outra che utopia do cântico. i reggenti dei popoli, come Está i claro reggitori dei que popoli, come li chiama os Francesco, líderes dos non ascoltano povos la poesia, não pensano al escutam a potere, poesia, pensano
Eles pensam allo sfruttamento somente delle possibilità na, della terra. em explorar as Allora siamo possibilidades da chiamati a livello terra. locale Somos soprattutto chamados a a nível un'opera di local, sobretudo, uma obra sensibilizzazione. de Siamo chiamati conscientização nel senso più alto, spero che no mi sentido faccia mais capire, alto. Eu nel senso più espero que alto di vocês me questa parola, a fare politica, entendam. cioè a Somos chamados stare a nella fazer città degli política, ou uomini, seja, la polis, non a da estar na cidade dos estranei, homens, na ma da polis, não cittadini, como e a lavorare in estrangeiros, mas rete con como altri cidadãos, e trabalhar soggetti em rede com outros civili, sujeitos sociali, civis, per promuovere sociais, tutto questo anche para presso promover chi ha in tudo mano isso il governo dei popoli. com Allora, noi quem come famiglia também francescana abbiamo lidera os una nostra povos. espressione importante all'ONU Nós, con como Franciscan família International franciscana, com Franciscan e con questo International, c'è estamos una presentes também a continua nível das azione di Nações Unidas. advocacy, E com di isso tem uma ação de sensibilizzazione, defesa anche di contínua, de azione conscientização in também, difesa de sia ação em di defesa rifugiati, migranti, dos chi non ha refugiados, diritti del lavoro, come anche per migrantes, il quem medio não tem direitos de ambiente. trabalho, direitos do E meio anche ambiente. qui, nel E panorama del aqui centenario del Cantico também e per no il panorama centenario do della morte centenário di do Cântico e do Francesco, centenário da come morte de famiglia francescana Francisco, stiamo como pensando família di franciscana, scrivere estamos ai reggitori pensando dei em popoli una escrever lettera. aos regentes, Forse os non la povos, leggeranno, mi uma direte carta. voi, Talvez ma eles noi non não vogliamo leiam, não, mancare allo não importa. sforzo di Não pensare anche a questo queremos, livello. Quindi credo che não, dobbiamo não credere queremos não che fazer esse l'annuncio del esforço. Vangelo e la Queremos chiave che acreditar que o Francesco ha anúncio dato do a Evangelho, a questo chave que hanno una Francisco rilevanza, una deu a ricaduta anche isso, sociale e tem uma politica e noi relevância, non vogliamo um impacto rinunciarci político e social, e nós não chiudendoci queremos solo in renunciar una visione a isso, religiosa nos e encerrando somente spiritualistica. numa visão Grazie. religiosa e Grazie espiritualista. Fra Muito Massimo obrigado, Prego. Frade per Máximo, l'esposizione chiara e per por aver esta risposto exposição tão a una clara e parte por delle ter domande, respondido a uma soprattutto parte perché das qua non perguntas, que são riusciamo a dare muitas, mas infelizmente risposta não a tutti. conseguimos responder Adesso lasciamo la parola a a Fra todas. Eugen Ghirsa Agora perché vamos deixar a presenti le palavra attività a del Padre centenario dell'Ufficio Tautin Generale di para Giustizia, apresentar as Pace e Integrità del atividades Greco. do centenário do nosso departamento JPIC. Grazie per l'opportunità, Obrigado Antonino. pela oportunidade, Antonino. Cari fratelli e sorelle, accanto all'Ufficio Queridos Generale di irmãos e GPIC, irmãs, ao Giustizia, lado Pace da ed oficina Integrità JPIC, del Justiça, Paz Creato, e Integridade da Criação, voglio condividere con voi desejo l'attività compartilhar com vocês dell'Ufficio as atividades per da il nossa centenario del Cantico do delle nosso Creature escritório para o centenário do Cântico das 2025. Criaturas 2025. Primo è oggi, 13 Bom, gennaio, hoje incontro virtuale con é Fra 13 Massimo, de janeiro, encontro virtual com stiamo o Frade facendo. Máximo, que Vi estamos fazendo ringraziamo agora per la mesmo. vostra partecipazione. Agradecemos mais uma vez pela sua E participação. poi E tra depois, gennaio e luglio entre vogliamo janeiro e condividere con voi julho, l'esperienza queremos positive partilhar com vocês di experiências lavoro per la positivas cura della de madre terra e trabalho dell'ecologia para o cuidado da integrale. Mãe Terra, È ecologia una integral. forma sussidi testuali. Subsídios de textos. Anche potete trovare tutto l'anno Vocês podem encontrar também o ano il inteiro corso virtuale di ecologia à sua integrale disposição o curso in virtual de collaborazione con Ecologia Università Integral em San colaboração com Bonaventura, a Bogotà, Universidade São Colombia. Bonaventura, Bogotá, Il corso Colômbia. virtuale, questo il corso, è gratuito, gratis. C'è Este curso virtual un'applicazione, é gratuito. potete seguirlo quando Tem, avete vocês podem tempo acompanhar libero. quando vocês puderem, quando tiverem tempo. E dopo abbiamo Depois, anche tra 25 maggio al 2 giugno 25 de 2025 maio, 2 de il junho de corso di GP 2025, curso a Pontificia JPIC Università na Pontifícia Antonianum Roma. Universidade Antonianum Il tema de è Roma, il cantico delle com um creature di San tema Francesco que é d'Assisi, o Cântico das Criaturas prendersi de São cura Francisco de di Assis, ciò che è cuidar daquilo debole que e é dell'ecologia frágil e da integrale. ecologia integral. Laudato Si, Laudato articolo Si, 10. artigo número 10. Se l'attività, il corso sarà interessante per voi,
siamo Se sempre vocês aperti acham que ad esse curso pode accogliervi. ser de interesse para vocês, estamos aqui à sua disposição. Anche 30 maggio 30 2025 de maio de abbiamo 2025, l'attività, diciamo, temos riconoscimento a 5 atividades de persone o reconhecimento istituzioni per la dedica all'ecologia integrale a reconhecer o Pontificia compromisso, Università atividade, 5 Antonianum pessoas ou Roma. institutos por terem dedicado Facciamo suas atividades à questa ecologia integral attività na Pontifícia durante il Universidade corso Antonianum di GP Roma. e Vamos così fazer esta atividade più durante o curso aperta de per le orecchie. JPIC. Anche abbiamo, come ha detto oggi, abbiamo trovato Como oggi, tra vimos 26 hoje e também, 28 settembre de 26 a facciamo 28 de la setembro, quinta serata Laudato teremos Si a a Bologna, quinta Italia. noite Laudato E Si quello em una Bolonha, performance musicale, Itália, diciamo, per celebrare com il cantico espetáculos, come una shows musica. musicais para celebrar o cântico como uma Se música. trovate interessate, potete anche Pode ser de interesse para vocês, partecipare. vocês podem participar também. E alla fine abbiamo anche pensato di partecipare a quell'attività tra 10 e 21 Pensamos também em dicembre participar entre o 2025. 10 e 21 de novembro de Si chiama 2025, Conference of the Parties Conferência dos Partidos, 30, COP 30, a Belém de Pará, em Brasil. Belém, no E Pará, adesso, Brasil. come sappiamo, alcuni frati vogliono E partecipare a questa attività, sabemos anche que alguns ufficio di frades GP, querem ma participar dessa per noi non è atividade, ancora chiaro come inclusive o possiamo nosso escritório, mas portare ainda avanti la não partecipazione a sabemos questa como, attività. como fazer E bem così abbiamo concretamente para participar solamente dessa atividade, mas é nossa intenção. 7 punti Então, quest'anno eram per 7 pontos centenario del para cantico. este ano em relação ao centenário Grazie. do Cântico. Obrigado. Grazie Fra Taucen. Muito obrigado, Frade Giungiamo al Taucen. termine di questo incontro e non possiamo non Vamos ringraziare agora innanzitutto Fra para a Massimo, conclusão do nosso il encontro. nostro Não ministro podemos generale, deixar de per agradecer quanto ha nosso condiviso ministro geral, attraverso uno Frade stile semplice Máximo, ma efficace que che non compartilhou com um contraddistingue, estilo e per le sollecitazioni simples, che soprattutto che ha mas offerto, eficaz, non solo a noi as ideias que frati e a ele coloro che ofereceu hanno não questo só a nós, particolare os servizio di frades, animazione mas a todos all'interno aqueles delle que maternelle desempenham este dell'ordine, serviço ma de tutta animação appunto la famiglia francescana, dentro la da famiglia ordem, italiana também che toda a all'esterno. família Grazie franciscana all'Ufficio e Giustizia fora. Pace e Integrità Obrigado del ao Creato della escritório Curia dei Justiça, Fatti Paz e Integridade Minori da per Criação, aver da organizzato Cúria dos questo Fratos incontro. Menores, por terem organizado Grazie ai este encontro. traduttori, Obrigado aos grazie a chi ha tradutores, dato il supporto obrigado tecnico a todos perché aqueles que possa apoiaram também com perché sia assistência stato questo técnica incontro efficace para que este e ben encontro funcionasse organizzato. bem Grazie e infine, e non bem è l'ultimo, organizado. ma sicuramente ancora Obrigado, più finalmente, importante, por ringrazio último, tutti mas não quelli por che sono importância, a todos intervenuti aqueles dalle que varie parti del mondo, in particolare gli escreveram das animatori di várias partes giustizia do e mundo, pace delle animadores de varie realtà justiça e paz, dell'ordine, das várias realidades da augurando a ordem, tutti buon lavoro. desejando a todos Ricordo vocês um bom infine che trabalho. attraverso i mezzi di Lembro, comunicazione finalmente, que dell'ordine, através in dos modo meios de particolare il comunicação da sito ordem, em ofm.org, particular o i site profili social, la ponto newsletter .org, ufficiale boletim Fraternitas e oficial la newsletter Fraternitas, dell'Ufficio das di redes Giustizia e sociais, Pace, boletim Integrità de del Justiça, Paz Creato, e Integridade da di Criação, seguire le iniziative che de mano a acompanhar mano todas as verranno iniciativas portate que avanti durante quest'anno serão levadas centenario. adiante E durante infine, este ano attraverso il canale centenário. YouTube sarà Finalmente, através disponibile também do online la canal registrazione YouTube, vai dell'incontro ser che abbiamo disponível vissuto, che adesso voi già este avete visto. encontro È que stato bello, coraggionato, come si acabamos dice in alcune de fazer. parti del Foi mondo, in questo muito momento, e Pax Bonum bom a se tutte e reunir a com todas as tutti. partes do mundo e Pax e Pace e Bonum bene. para todos e todas, paz e bem.